Mas como sobreviver com uma concorrência tão agressiva que em cada esquina abre uma farmácia nova o tempo todo? Olha, do meu pai, eu sempre gostei de problema, né. Ele falava assim: "Onde tem problema, ela vai estar lá dentro", né. Então, assim, eu sempre gostei muito de desafios, a minha cabeça é muito prática. Então eu olho para o problema, eu não foco nele, eu fico já buscando as soluções. Então Olha, eu isso acho que porque eu nunca me escondi, né, então sempre que tinha algum assunto polêmico, ou quando gerava alguma, alguém precisava de uma opinião, a maioria das pessoas às vezes fogem, né, em público não quer expressar sua opinião. E eu sempre fiz questão de deixar o meu posicionamento muito claro. Porque cada então, vez mais a gente entende que a farmácia ela não é vender remédio. Ela é você dar acesso à saúde mesmo. Ela é um ambiente de orientação. sabe. A Quais são pessoa os 5 principais benefícios, então, de estar dentro da rede multidrogas como hoje, associado? as pessoas têm na palma da mão. Ela pesquisa preço, ela não precisa ir numa farmácia mais, vamos ser Sim, sinceros, para comprar remédio. Então ela precisa enxergar valor dentro da farmácia. E é isso que a gente faz com as nossas lojas. Transforma a loja num hub de saúde para que ela consiga ter o cliente dentro da loja. Confiança é perfeito. algo que você não conquista com acertos, você conquista com constância, né? Porque se você acerta hoje e você erra amanhã, o erro vale. O pessoal valoriza mais o erro do que o acerto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje eu tenho o grande prazer de receber uma pessoa que é extremamente competente no que faz e que eu tenho um prazer enorme de chamar de amiga, Tamires Ferreira. Seja muito bem-vinda, Tami. Obrigado, Gui. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço pelo convite. É uma honra fazer parte do Growcast. A honra é nossa de te receber e a Tamires, pessoal, vou chamar ela de Tami, a gente tem essa liberdade. Ela é presidente da rede Multidrogas, além de ter também farmácias próprias lá na cidade de José Bonifácio. Mas a sede da rede Multidrogas é aqui em São José do Rio Preto e hoje a gente vai bater esse papo sobre empreendedorismo, já que você nasceu em uma família empreendedora, né? Então você cresceu ali dentro das empresas dos seus pais e hoje você tem a sua carreira no mundo executivo. Então é uma carreira executiva no mundo corporativo. Então é bastante assunto para a gente estar falando. Então, Tami, para a gente começar, eu quero entender assim: você nasceu dentro de uma família empreendedora, né? A famosa farmácia do Rufino, lá em José Bonifácio. Todo mundo que é de lá, eu sou de lá, conhece. E como que foi crescer numa casa em que seus pais já eram empreendedores, já tinham empresa, era uma farmácia, depois veio a segunda? Conta um pouquinho para você como que foi ver e como criança, o que você ia vendo e aprendendo com eles. Sim, olha, eu cresci realmente, eu até falo assim, eu sou uma ratinha de farmácia, né? Quando meu pai comprou a farmácia, eu tinha 13 anos. E eu já trabalhava, que eu comecei a trabalhar muito nova, eu trabalhava numa oficina de costura da minha tia, e aí eu comecei a trabalhar na farmácia com ele. Então foi a primeira loja, eu tinha 13 anos, e aí eu comecei a já curtir esse ramo farmacêutico, comecei a ter responsabilidades. E para mim, eu falo que hoje eu sou quem sou graças a eu ter tido essas responsabilidades desde pequena. Porque isso ajudou a me moldar, a me formar e a valorizar tudo que a gente tem, cada etapa do que a gente conquista. Então, a farmácia do Rufino, né, igual você já comentou, do Rufino e da Dona Helena, é muito tradicional em Bonifácio. E depois a gente teve a segunda loja. Quando abriu a segunda loja, eu era a do meio, né? Sempre fui a filha do meio. E aí, naturalmente, o pessoal acha que era a mais velha que ia tomar conta, que era minha irmã. Só que como eu já estava inserida no ramo corporativo ali, já tomando as decisões da farmácia, eu que assumi a segunda loja. Então, para mim foi bem gratificante, assim, eu tinha 23 anos e eu já estava assumindo uma loja para tocar. Então foi bem bacana isso. E nesse período, você falou que você tinha 13 anos quando seu pai comprou. As farmácias já tinham essa escala de horários igual é hoje, que abre às 8 da manhã, fecha 10, 11 horas da noite, trabalha de sábado, domingo, feriado. Já era assim naquele período ou não? Era um pouco mais tranquilo? Era bem mais tranquilo, viu. Naquela época a gente tinha os plantões, né, então isso trazia uma certa comodidade para todas as farmácias, era algo muito muito bom do que tinha antigamente. Então a gente tinha cerca de 11 farmácias na cidade e cada final de semana era uma que era plantonista. Então a gente trabalhava normal ali das 8 às 8, de segunda a sexta, sábado fechava meio-dia e tinha o final de semana livre, né. E aí só abria uma farmácia com escala. E quando era o nosso plantão, aí a gente trabalhava até às 10 da noite todos os dias, inclusive sábado e domingo. E era uma escala muito boa, porque a gente tinha tempo para descansar e também tinha aquele final de semana em que a gente conseguia elevar as vendas da farmácia também. E fazendo nesse formato, né? Apesar de você não vender todo final de semana igual é hoje, só que hoje, lá na cidade, vocês vendem um pouquinho no final de semana, porque tá todo mundo aberto. Antes era concentrado ali na farmácia que estava aberta, né? Fazia Isso, sentido. isso, exatamente. E o custo era muito menor com a equipe, né?
Porque para você abrir só de plantão, era a cada 5 ou 6 semanas que a gente abria no plantão. Hoje não, hoje é todo domingo, hoje é todo sábado, todo feriado a gente está aberto. E as vendas se diluem, né, para E aí todo você mundo. tem que pagar a equipe, tem que dar folga depois, tem bastante coisa, né? Esse não é o assunto principal, mas uma palhinha. Como que foi trabalhar em família? Assim, como que é, né, que vocês ainda trabalham em família, esse gerenciamento? Porque você respondia para os seus pais, trabalhava com seus irmãos, uma irmã mais velha, o irmão mais novo. Então, você teve todas as experiências, assim, de como que é trabalhar em família. Como que é para vocês? Como que vocês administram isso? Olha, empresa familiar é um desafio muito grande, tá? Porque, assim, diferente de um colaborador, quando o colaborador não está fazendo aquilo que você espera, você vai lá e demite, desliga e contrata outro para o lugar. Já a família é outro cenário, né? Quando você trabalha em família, a gente tem que aprender a trabalhar com os desentendimentos, tentar mostrar para o outro a forma que você enxerga. Então, você tem que entrar num consenso. Então, assim, é bem desafiador. Só que, por outro lado, é um nível de confiança também muito maior. Então, tanto confiança para o cliente, que o cliente, hoje, ele enxerga ali, por exemplo, o meu pai, o Rufino, tem mais de 40 anos de história no ramo farmacêutico, e tem um público dele ali, uma clientela muito fiel. E aí, eu sou conhecida como a Tamires da farmácia, a Mariana da farmácia, o Lucas da farmácia, então acaba que vira nosso sobrenome, né? Então, a gente consegue trazer para o cliente um nível de confiança naquilo que a gente entrega muito maior do que se fosse uma empresa que não é familiar. Entendi. Teve momentos ali que eu imagino que foi difícil, porque o que a gente encontra em gestão familiar, né? Às vezes leva o problema de dentro da empresa para o almoço de domingo e às vezes traz o problema do almoço de domingo para dentro da farmácia. Vocês, pelo que eu vejo, até pelo que a gente já conversou, vocês conseguiram sempre equilibrar bem esses pratinhos. Seu pai conseguiu ter uma sabedoria para levar com vocês, né? Sim, sim. É realmente um desafio. Às vezes a gente se pega, assim, no almoço de domingo, do nada a gente começa a falar de farmácia, e a gente fala, opa, hoje não é para falar de farmácia, segunda-feira a gente fala de farmácia, vamos esquecer esse assunto. Então a gente tenta equilibrar isso, porque senão fica desgastante, né? Porque senão você não tem uma vida fora da empresa, né? Você acaba vivendo a empresa de segunda a segunda ali. Perfeito. E antes da gente entrar no assunto da rede Multidrogas, eu tenho que falar, é claro, do nosso apoiador, do nosso patrocinador, que é a Dom Henrico. A Dom Henrico, pessoal, para quem ainda não conhece, é uma loja aqui de São José do Rio Preto, que pertence ao grupo Henry Store. E a Dom Henrico, nesse ano ainda, pelo que eu tenho falado ali com o Henrique, nosso parceiro, diretor da empresa, deve estar indo para outros lugares do Brasil. Quer alugar o terno? Quer tá elegante? A Dom Henrico é a loja certa para você. E nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, você apontando a câmera do seu celular, tem o cupom GROW15, que você pode, dentro do site da Henry Store, comprar tudo o que você quiser com 15% de desconto. Então dá para você reformar todo o seu guarda-roupa e no site, ó, fica a dica, além da Dom Henrico, que é a marca própria do grupo, você ainda pode comprar marcas, é uma loja multimarcas, você tem Lacoste, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, todas as marcas que você imaginar, tem lá. Então, ó, GROW15 é o cupom. Na hora de finalizar a compra, o cupom já vai aparecer para você. Você pode remodelar todo o seu guarda-roupa, ficar estiloso, bonito e trabalhar com elegância no seu dia a dia. E é claro que tem presente aqui para nossa convidada. Eu acho que meu amigo Vitor Zani vai gostar desse presente aqui. Que lindo, que chique. Obrigada. Com certeza o Vitor vai amar o presente. Obrigada, viu? Então, aproveitem, pessoal. E, ó, agora a gente vai falar a Tamires fez uma transição de carreira, né? Você cresceu, como você disse, dos 13 aos 23 trabalhando ali junto com o seu pai. Com 23 você assumiu a direção da farmácia, que é a farmácia Belíssima, também da Multidrogas, lá em José Bonifácio. Por quanto tempo você ficou à frente da farmácia ali, até você se tornar presidente da rede agora? A farmácia, eu fiquei 20 anos lá na farmácia. É dos 13 aos 33, no caso, né? Isso, E é. então 10 anos à frente só da Belíssima. Foi isso? Não, 20 anos na Belíssima. Ah, foi tudo isso? 20 anos na Belíssima. Caramba, eu não, achava que ela... há 20 anos de Multidrogas, na verdade. Tá. Não 20 anos de Belíssima. A Belíssima, a gente inaugurou ela em 2019. Que a gente inaugurou a Belíssima. Aí eu ainda tô com o pé na Belíssima, né? Então, hoje eu fico fazendo múltiplas funções. O financeiro da Belíssima ainda tá comigo, né? E aí, aos finais de semana também, eu revezo com os meus irmãos para trabalhar na farmácia. Perfeito. E aí veio a oportunidade, né, de você participar concorrer à presidência da rede Multidrogas. Eu lembro que na época a gente estava prestando um serviço de consultoria lá na Belíssima, na parte de gestão de pessoas, e você comentou comigo, né, que outros associados estavam te demandando para você participar. Como que foi para você? Porque você não tinha vontade, você não tinha interesse, você falava, não quero essa questão, vai gerar tem a minha para tocar aqui.
mas o pessoal começou a te demandar. Qual que foi o sentimento, a sensação? Olha, como diz meu pai, eu sempre gostei de problema, né? Ele falava assim, onde tem problema, ela vai estar lá dentro, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de desafios, a minha cabeça é muito prática. Então, eu olho para o problema, eu não foco nele, eu fico já buscando soluções. Então, isso foi onde até os associados começaram a pedir com que eu entrasse ali, montasse uma chapa para concorrer a Multidrogas. E aí, a loucura aqui, falei, não, então vamos assumir. Conversei com meus irmãos, falei, olha, vocês vão ter que tomar conta aqui da farmácia, porque eu vou ter que me ausentar um pouco para seguir para Multidrogas. E aí, esse é o segundo ano que eu estou à frente da rede Multidrogas. E Tami, sem uma falsa modéstia que você não, você tem muitas qualidades. Como que foi pra você esse sentimento de as pessoas estão me procurando? Por que que você acredita que eles começaram a te procurar naquele momento? Por que que você é a pessoa que outros associados olharam e falaram, é ela que pode nos representar, mesmo sem você ter se colocado nessa posição? Olha, eu acho que porque eu nunca me escondi, né? Então, sempre que tinha algum assunto polêmico, ou quando gerava alguma... alguém precisava de uma opinião, a maioria das pessoas às vezes fogem, né? Em público não quer expressar sua opinião. E eu sempre fiz questão de deixar o meu posicionamento muito claro. Então, em todas as assembleias, todas as reuniões, debates no grupo de WhatsApp da Multidrogas, então eu sempre participei. Nunca tive medo de falar o que eu penso, nunca tive medo de colocar meu posicionamento. E eu acho que hoje isso faz falta, né? Sim. As pessoas se escondem um pouco, né? Então, eu acho que por isso que o pessoal entendeu, falou, não, a gente precisa de alguém desse nível, alguém que não tenha medo de se impor, que não tenha medo de falar e de defender a gente, né? Porque a Multidrogas, ela é um modelo associativista hoje. Ela é a primeira rede associativista do Brasil, até, E inclusive, o que de que é um farmácias. modelo associativo? Para quem não tem um entendimento, passa pra gente já com detalhes. O que que é um modelo associativo? O modelo associativista é que, assim, diferente de uma franquia, em que você compra uma franquia e passa a usar o nome, a Multidrogas, todos os associados são donos. Então, todo mundo que entra dentro da rede Multidrogas, ele se torna dono da marca. Então, a marca Multidrogas, ela não tem um dono registrado como um dono, ela é da associação como um todo. Tá? Então, hoje, cada um é dono da sua própria loja, mas a gente se une para comprar melhor, para ter melhor entendimento de mercado, para ter acesso a melhores estratégias, para ser visto, né, como um grupo farmacêutico maior, porque as independentes hoje estão morrendo. Né? Então, a gente... É em muito grupo... difícil hoje uma farmácia que eu falo bandeira branca, né? Que é independente, é muito difícil ela conseguir sobreviver, porque tem cada vez mais redes grandes chegando em volta dela. Exatamente. Eu até falo assim, sozinho você é só um fio solto. Né? Então, quando você se une, a gente forma uma conexão que fica muito mais forte, né? E hoje, os números falam por si. Cada vez mais a gente vê o fechamento de farmácias independentes aumentando, né? Porque elas ficam sozinhas, você não tem acesso à informação. E hoje tudo muda muito rápido. É questão tributária, é questão de precificação, é muitos desafios ao mesmo tempo, né? Então, quando você entra numa rede associativista, você ganha força. E aí, o bacana é que são muitos empresários em diversas cidades, né? Hoje a gente está no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, são várias cabeças pensando e a gente compartilha desafios e também compartilha cases de sucesso. Né? Então, você acaba pegando algo de bom de várias lojas diferentes. Então, o associativismo hoje, ele dá acesso a muita coisa para o lojista. E aí o lojista, ele paga uma mensalidade para permanecer dentro da rede e isso faz e a rede trabalha com esse valor para trazer benefícios para o associado, é mais ou menos assim? Isso mesmo. Então, ele paga uma mensalidade que mantém hoje a nossa sede, que é aqui em São José do Rio Preto. E aí, com essa mensalidade, a gente faz toda a movimentação de trazer indústria. Então, a gente recebe todas as indústrias aqui em São José do Rio Preto no nosso escritório. Então, a gente consegue ter acesso a muitas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem um curso de formação gerencial, que a gente disponibiliza para os funcionários das lojas. A gente tem atenção farmacêutica. A gente tem orientação para transformar a farmácia num hub de saúde, com prestação de serviços de exames clínicos, laboratoriais. Porque cada vez mais a gente entende que a farmácia ela não é vender remédio. Ela é você dar acesso à saúde mesmo. Ela é um ambiente de orientação. A pessoa busca a farmácia para se orientar, para desabafar muitas vezes. Então, hoje a gente não vende remédio, hoje a gente vende saúde mesmo ali para os nossos clientes. E para quem hoje tem uma farmácia independente ou que está dentro de uma outra rede e não está satisfeito e quiser se associar a Multidrogas, como que funciona esse processo? Olha, ela precisa procurar a nossa sede ou o nosso site, que é www.redemultidrogas.com.br. Pode mandar mensagem para o nosso saque. E aí, nós mesmos entramos em contato. Eu, como presidente, faço questão de conversar com todo mundo que quer se associar. Então, a gente vai entender a realidade da loja, nível de faturamento, o que ela busca. Porque, às vezes, o que ela busca não é aquilo que a gente tem para entregar. Então, para a Multidrogas, é muito importante a qualidade dos associados e não a quantidade. Porque não adianta a gente ter muitos
se cada um que entra quer ir para um lado, né? Então, a pessoa ela tem que ter o espírito associativista. Porque se ela não tiver o espírito, ela vai entrar numa rede querendo agir como independente. E aí isso não funciona. Ela não pode querer ter os benefícios de estar num grupo associativista, só que querer ter a independência de estar sozinha, né? De tomar as decisões tudo sozinha. Exato. Então, isso acontece muito, né? Então, muitas pessoas às vezes entram no associativismo pensando só no que é de bom. Mas não, quando tem as metas, quando tem as coisas que a gente precisa fazer em grupo, aí ela fala, não, isso aí eu não quero, eu não vou fazer. Então, para nós, não é o perfil de loja que a gente busca, né? A gente busca lojas que queiram evoluir juntos. Uma coisa que a gente fala muito no bate-papo empresarial que a gente tem aqui é que um ponto importante é você saber o cliente que você não quer dentro da sua empresa. No seu caso, é você saber o associado que você não quer dentro da sua rede, né? Porque ele vai te gerar problema e aí é sempre assim, uma pessoa que não participa, ele puxa outros ali que participariam, mas se ele não vai participar, por que eu vou? Aí é injusto comigo e isso gera um efeito muito negativo mesmo. Você falou de uma maneira... Mas agora eu quero uma resposta bem direta, assim, para quem estiver assistindo balançar. Quais são os 5 principais benefícios, então, de estar dentro da rede multidrogas como associado? Olha, os principais benefícios são condição comercial, porque a gente negocia como rede. Então, você imagina, hoje nós somos mais de 300 lojas. Então, quando eu centro com uma indústria, eu não negocio para uma loja. Então, eu negocio o volume total. Perfeito. Então, eu prometo para a indústria, olha, a gente tem um faturamento X, quanto que você vai me dar em troca de desconto? Então, hoje a gente tem uma condição comercial extremamente competitiva. Hoje a gente traz capacitação para os lojistas, que é extremamente importante, mas que muitas pessoas às vezes não dão valor, né? Hoje o turnover das empresas está muito alto. Então, se você não capacita a sua empresa, você não consegue segurar os seus colaboradores para que eles prestem um serviço de qualidade. Hoje a gente tem consultorias tributárias, por exemplo, dentro da loja, que eu acho que a tributação no Brasil ela é tão complexa que se você não trouxer um direcionamento, a empresa ela quebra por falta de conhecimento. Com certeza. Né? Tanto é que a gente está com um trabalho junto, né, Gui, com a sua empresa aqui, trazendo essa parte tributária para o lojista. Hoje a gente tem também, dentro da Multidrogas, a parte de marketing, porque o marketing está cada vez mais fazendo a diferença nas vendas. Então, a gente tem o nosso setor que desenvolve as peças, desenvolve campanhas para o associado poder trabalhar a sua loja. E nós temos também hoje, dentro da Multidrogas, a assistência farmacêutica, que nós temos a federação, que é a FECOFAR, que fica com a sede lá em São Paulo, que eu também faço parte do conselho da nossa federação. E lá a gente tem o farmacêutico responsável, que é o Ronaldo, que ele capacita as lojas para trabalhar com a atenção farmacêutica, que é o dinheiro novo dentro da farmácia, que a gente fala. Porque só vender remédio hoje, as pessoas têm na palma da mão. Ela pesquisa preço, ela não precisa ir numa farmácia mais, vamos ser sinceros, para comprar remédio. Então, ela precisa enxergar valor dentro da farmácia. E é isso que a gente faz com as nossas lojas. Transforma a loja num hub de saúde para que ela consiga ter o cliente dentro da loja. Perfeito. Eu não quis te interromper para ficar... Até depois para você postar lá na Rede Multidrogas um corte bonito para vocês trabalharem esses 5 benefícios, mas essa parte tributária é algo que vem causando muita dor de cabeça para muitos empresários. Então, a gestão tributária ela se tornou fundamental você acompanhar e ter alguém olhando para dentro. A gente fez uma reunião recentemente falando sobre isso para as farmácias, o quanto que tem impactado a reforma tributária para as farmácias. Então, trazendo para quem ainda não está acompanhando. Às vezes o associado não está te vendo lá, não está vendo os comunicados e ele pode talvez assistir esse vídeo. O quanto a reforma tributária está gerando de impacto para as farmácias e qual é a consequência negativa do farmacêutico, do dono dali, do empresário que não buscar se adequar e buscar informação? Olha, hoje eu falo que a tributação ela é o coração da empresa. Porque não adianta ele ter estoque se ele não precificar certo, se ele não olhar para o imposto. Então, para o associado que não está olhando para o imposto da loja dele, a loja dele tende a morrer. Né? Ele vai pagar mais caro, ele não vai ter a lucratividade que ele precisa ter do remédio dele, ele vai precificar errado. Então, para mim, hoje, o principal ponto que o lojista tem que olhar, não só de farmácia, tá? Eu acho que isso é geral no Brasil. Ele tem que olhar para a tributação como sendo o coração da empresa dele. Se ele olhar certo para a tributação e trabalhar certo, ele vai ter uma precificação assertiva, ele vai ter uma lucratividade assertiva e ele não vai quebrar o caixa da empresa dele. Porque a hora que chega as notificações da Receita, a hora que chega a multa, você não está esperando e não é barato. São coisas que chegam... Um empresário recentemente procurou a gente ontem, é que a gravação sai daqui uns dias, né? Uhum. Mas um dia anterior que essa gravação, porque simplesmente há contas bloqueadas na empresa dele de um problema lá no passado que o contador falou, não, vai deixando que uma hora a gente renegocia. E aí, ao invés de você assumir o controle da situação, agora o governo veio já e já executou. Agora você tem muito menos poder de barganha para negociar, para colocar qualquer condição. Então, o pessoal tem que estar de olho mesmo, né? É fundamental.
E Tami, você assumiu a presidência de uma rede que é... Quantos anos tem a rede Multidrogas? Multidrogas tem 31 anos. 31 anos, consolidadíssima aqui na nossa região, no estado de São Paulo como um todo. Você passa na cidade, você sempre vê o muro quadriculado ali, a fachada, né? O amarelinho da o Multidrogas. o amarelinho da Multidrogas, com os quadradinhos azul. É super bonito, referência. E você entrou nessa rede. O que você encontrou de desafios? Tanto para manter o que já tinha se consolidado, para não regredir, quanto do que às vezes você olhava ali e falava, caramba, a gente precisa melhorar nisso aqui. Quais foram esses pontos que você está encontrando e está enfrentando? Acho que o meu principal desafio ali foi recuperar a confiança. Porque a gente veio de uma gestão que perdeu a confiança do associado. Então, quando você assume uma gestão de uma associação, onde cada dono tem o livre-arbítrio sobre a tua loja, eu preciso fazer com que esse associado ele confie em mim para que ele siga os meus direcionamentos. Né? E confiança é algo que você não conquista com acertos, você conquista com constância. Né? Porque se você acerta hoje e você erra amanhã, o erro vale... O pessoal valoriza mais o erro do que o acerto. Sim. Né? Então, tem essa tendência. Então, acho que a confiança foi o meu maior desafio durante o primeiro ano, que eu tive que fazer essa reconquista do associado, porque ele já não estava mais confiando tanto na rede. E aí, foi um grande desafio. Agora, eu posso falar que eu já tenho essa confiança dos associados estabelecidas. Então, o meu desafio hoje tem sido comunicação. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vi. Você postou lá, você mandou a informação, mas os associados não enxergam. A gente está vivendo um mundo tão digital que tem um excesso de informações e as pessoas acabam não priorizando aquilo que é importante para a loja dela. Tá faltando filtro, né? Tá faltando filtro, exato. Então, é uma dor. Eu até acho que já cheguei a conversar isso com você algumas vezes sobre o desafio da comunicação. E, recentemente, eu até falei para o associado, vocês têm que alencar aquilo que vocês acham que é importante. Por exemplo, o grupo da Multidrogas para você é importante? É lá que vem as informações relevantes para o teu negócio? Então, coloca ele como prioritário. Então, a gente tem que escolher aquela informação que a gente acha que é importante para a nossa vida. Então, acho que o desafio grande aqui é fazer com que as pessoas filtrem as informações e valorizem aquelas que vão agregar valor para o negócio dela. Perfeito. E um ponto muito importante nessa questão é que hoje os algoritmos, né, eles nos entregam apenas aquilo que nos agrada. Então, se você não tomar um cuidado, eu estava dando um treinamento semana passada, eu falei para o pessoal, se você entrar aí no seu TikTok agora e passar 10 vídeos, pelo menos 2 vão ser vídeos que agregam para a tua vida profissional ou vai ser um monte de bobeira que não tem problema. Por exemplo, eu apareço ali vídeo de futebol, vídeo de pegadinha que eu gosto, eu gosto de dar risada, mas aparece também vídeos que agregam e que às vezes eu pego, uso de insight para um treinamento e ganho dinheiro com aquilo. Então, o algoritmo ele me ajuda a ganhar dinheiro. E eu gosto de vez em quando de assistir conteúdos que eu não concordo, mas para o meu algoritmo me entregar também não apenas aquilo que eu já penso. Porque senão eu vou ficando cada vez mais fechado, achando que aquilo é verdade absoluta. Então, nessa parte do que você passa para o pessoal de filtrar, o que eu vejo muitas vezes? Falta as pessoas pesquisarem um pouco mais fora da bolha, fora daquilo que agrada, porque senão você realmente vai começar a aparecer ali que o funcionário só quer ferrar com a vida do patrão, o patrão tá certo, porque na época dele trabalhava 12 horas por dia e não reclamava, e aí vai aparecer um monte de vídeo de especialistas falando sobre isso com você. Pra você, e confirmando e validando tua opinião. Não vai aparecer ninguém falando assim, mas se ele não tiver tempo de qualidade com a família, ele vai trabalhar menos dentro da tua farmácia, ele vai ter doenças da parte mental e ele vai te deixar na mão, ele vai produzir menos. Essas bolhas que vão sendo criadas por conta do algoritmo nos causam problemas políticos, religiosos, empresariais, e essa falta de comunicação, eu entendo também que o teu associado, às vezes, ele se fecha para não chegar no que você quer falar. Porque não agrada a ele. Então, ele não quer saber se ele tem que participar de uma campanha, como você disse. Aí, às vezes, aquela ali ele não interessa. Qual que interessa para ele? O que ele pode reclamar, como você disse, que é a informação negativa. Eu acabei estendendo um pouquinho, porque essa parte do algoritmo é muito importante. É você colocar o algoritmo do YouTube, do Instagram, do TikTok para trabalhar para você, para te entregar conteúdo de valor. E não apenas o conteúdo que te agrada a primeiro momento. Trazendo um pouquinho para dentro, Tami, como que é montar uma equipe de trabalho numa rede associativa? Como que funciona esse processo? Que não é igual em um mundo empresarial que você sai contratando, faz uma proposta aqui, outra ali. Quais são as diferenças e os desafios para montar essa equipe? Olha, montar uma equipe hoje, eu tenho um grande desafio porque são diversas cidades. Né? Então, hoje, todos os nossos colaboradores estão aqui em São José do Rio Preto. Nós não temos nenhuma equipe fora ainda a campo. Né? Nós temos os que viajam, mas não temos ninguém ainda a campo. Mas é um grande desafio porque é uma linguagem diferente. Cada associado,
ele enxerga uma comunicação de uma forma, né? E até acaba se tornando um grande desafio, porque às vezes a gente contrata um cara muito bom, mas quando ele vai conversar com aquele dono de farmácia, que é um senhorzinho, que tá naquela coisa assim, mas a vida inteira eu fiz assim. Eu tenho farmácia faz 50 anos e eu nunca precisei mudar. Então, você tem que contratar uma pessoa que saiba falar a linguagem desse associado. Então, é um desafio muito grande você trabalhar com diferentes cabeças ali, né? E é um desafio ainda maior, porque você precisa aprender a ver se ele entendeu. Até tem um vídeo seu, esses dias que eu assisti, que você falou assim, olha, pergunte para o seu colaborador o que você entendeu, né? Que eu achei isso fantástico, porque assim, a gente não tem esse costume de perguntar. Geralmente a gente chega, fala e não pergunta. E aí isso é um feeling muito bom, porque se você pergunta, você evita problemas no futuro, né? Então hoje, para a gente contratar aqui, a gente chega e fala, olha, eu preciso que você faça isso, 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 a dor da Multidrogas é essa, eu preciso que você faça isso. Aí o que você entendeu sobre o que... Me explica o que você entendeu, me né? explica o que você entendeu. E aí, eu acho que na grande maioria das vezes, a pessoa não entende aquilo que você pediu. Mas ela fala que entendeu porque ela fica com medo de falar que não, ser chamada a atenção e faz errado. E faz errado, exatamente. Então, quando você pergunta exatamente dessa forma, me explica o que você entendeu, você enxerga as brechas, você consegue tirar os problemas ali, né? Você consegue diminuir de aparecer problemas dentro da contratação. Então, hoje, dentro da Multidrogas, a gente tem uma equipe bem reduzida. Nós estamos trabalhando em 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas que cuidam de mais de 300 lojas. Só que eu até falo assim, nós somos pequenos em números. Menos é mais? Menos é mais. Muito mais. Então, hoje, eles são 12, mas são 12 que eu até falo que eles têm o sangue amarelo, que eles são do sangue Multidrogas. Eles vestem a camisa da Multidrogas e eles se doam muito pela Multidrogas. Então, é uma cultura forte. Então, a gente vem trazendo um pertencimento muito grande, tanto para a nossa equipe, quanto para o associado, para que ele não esteja na Multidrogas, para que ele seja Multidrogas. Isso é muito bom. Vestir a camisa de verdade, não apenas aquele discurso bonitinho, né? Isso. E você vem trazendo algumas coisas, Tami, que eu vejo para esse senso de pertencimento, né? E para benefícios para os associados. Então, já tem 2 anos aí que vocês organizaram a feira, o Multiconecta. E que eu tive a oportunidade, fiquei bem feliz de estar ali nas duas, de estar vendo toda a estrutura que vocês organizaram. O que essa feira traz para associado? Qual que foi a ideia por trás dela? E o que você tem aí na sua cabeça, junto com a sua equipe, para trazer que vocês possam já falar para a gente cada vez mais mudanças e benefícios e novidades? Olha, o Multiconecta, ele foi, eu acho que o grande elo dessa retomada da confiança do associado. Então, eu até escolhi o nome Conecta porque eu entendi que as conexões foram quebradas e a gente precisava reconectar o associado com a Multidrogas e a Multidrogas com a indústria. Então, quando nós fizemos o ano passado, a gente fez meio que assim, às pressas, né? Porque não ia ter, a Multidrogas tinha essa feira tradicional já há 11 anos, mas a gente resolveu fazer e fizemos. E foi um sucesso, assim, absoluto. E a maior lição que eu tirei da feira do ano passado foi que a gente trouxe 30% dos associados para a feira. E a feira foi muito sucesso. A indústria ficou muito feliz com o volume de vendas gerado dentro do evento. E mais do que vendas, a gente gerou muito network, muita conexão, muito pertencimento, aquele olhar olho no olho, sabe? Que hoje, às vezes, tudo muito online, as pessoas perdem esse olho no olho ali, né? Um associado conheceu o outro pessoalmente. Então, foi muito bacana a primeira edição. E aí, na segunda, a gente quis trazer mais inovações. Como a Multidrogas ela é a primeira rede associativista do Brasil, e depois ela foi a primeira rede a ter uma cooperativa de venda de medicamentos também. Então, a gente traz muito esse negócio de pioneirismo, né? Então, a gente tem isso na nossa essência. Então, esse ano a gente trouxe o tema da Copa do Mundo. A gente fez um álbum de figurinhas do evento com a logo dos parceiros, as figurinhas, para que fazer o associado andasse em todos os estandes mesmo do evento. Então, a gente pensa em cada detalhe para deixar o ambiente tanto agradável para o associado quanto para a indústria. E esse ano a gente bateu aí 12 milhões de faturamento dentro do evento. Caramba! 12 milhões no dia? No dia. Faturamos 12 milhões. E isso, que nós, em mais de 300 lojas, nós tivemos 165 lojas dentro do evento. Então, você imagina a hora que eu consegui engajar esses mais de 300 associados para eles fazerem parte realmente do evento. Tá? Então, assim, hoje a gente está buscando cada vez mais fortalecer os laços. E isso, os distribuidores, os fornecedores de vocês começam a olhar e querer cada vez mais participarem. E isso vai gerar eventos cada vez maiores e melhores para o associado, né? Então, é fantástico, parabéns. Imagina o tamanho do desafio. E como que funciona, assim? Quanto tempo que você fica à frente da rede? Tem eleições? De quanto em quanto tempo que tem essa eleição? Quanto tempo que você pode permanecer? Como que funciona? Olha, a gente mudou o estatuto. O ano passado, a gente fez uma alteração de estatuto, porque várias coisas precisavam ser alteradas. O estatuto tinha mais de 20 anos, então a gente fez algumas alterações. Então, hoje, o cargo ele é 4 anos.
de cargo, você pode ter uma reeleição. Só que nessa reeleição, a gente precisa renovar pelo menos 50% da chapa, não pode permanecer. Interessante. E eu acho que isso é fundamental. Porque as ideias, elas vão morrendo, né? Se a gente não renova, né? Então, e até que foi um grande erro, ao meu ver, da Multidrogas, que a gente teve o mesmo presidente por mais de 20 anos. Né? Então, eu sempre tenho esse pensamento de que quando você fica muito tempo à frente de uma empresa, você acaba se tornando dono dela. Sim. Se sentindo dono dela, né? E você acaba fazendo aquilo que você quer fazer, não aquilo que é melhor para a empresa. Então, por isso que eu sou super a favor dessa renovação. Eu acho que tem que mudar, tem que oxigenar, porque aí vem novas ideias, vem novos ideais, né? Então, são coisas que trazem sempre melhorias para a empresa. Então, hoje é 4 anos com possibilidade de uma renovação. E, por exemplo, a gente vê muito por aí, né? Às vezes o dono, mesmo o dono, o presidente que acaba virando dono, eu me dou tão bem com aquele fornecedor, ele para de fazer cotação com outros, buscar orçamentos. O responsável do compras, que aí tem que renovar a chapa, para de fazer esse orçamento. O pessoal que tá ali visitando os associados. Aquele associado ali, ele é chato, não vou passar não, nunca recebe. Aí ele para de ir, ele abandona e vai só no associado, que é gente boa, que é legal, e que ele toma um café ali, fica conversando um tempo maior. Então, faz muito sentido isso de não poder permanecer de maneira perpétua ali no poder, e ainda mais precisando renovar 50% da chapa. Muito legal. Gostei desse modelo que vocês adotaram. Parabéns. Obrigada. A gente vê no Brasil, né, os modelos de clubes de futebol associativos, o tanto de coisa que vai acontecendo justamente no modelo antigo de perpetuação no poder. Sempre os problemas não são no começo, é lá na frente, depois de muitos anos. Tami, trazendo um pouquinho, eu vejo, por acompanhar você nas redes sociais, que esse cargo executivo que você ocupa hoje, eu vejo fotos assim, e aí até mandei mensagem pra você um dia falando assim, né, que é meio disruptivo, por quê? Você e 5, 6 outros líderes de outras redes, de outros lugares, sempre homens. É muito difícil, já vi, mas você tá com uma outra mulher ali ocupando essas cadeiras de destaque. Então, às vezes, as pessoas ouvem assim e falam, isso aí é conversa mole, isso aí é mimimi, não existe. Como que é pra você ser uma mulher numa posição, um cargo de destaque, em um universo que ainda é muito masculino? Como que como são esses desafios? Olha, realmente ainda principalmente no ramo farmacêutico, ainda é muito masculino esse universo. Só que assim, eu sempre fui muito prática. Então, desde pequena, assim, eu sempre fui muito focada em resolver problemas. Então, eu nunca me importei muito com essa parte de ser mulher e estar ali. Eu acho que até por isso que eu cheguei hoje na presidência da Multidrogas. E aí, dentro da FECOFAR, que é a federação que a gente faz parte, nós somos em 7 redes. Então, das 7 redes, são 6 presidentes homens e eu sou a única mulher presidente dentro da rede. Eu acho que essa foi a foto que eu vi, né? Os 6 Isso. presidentes. E, normalmente, todas as reuniões da FECOFAR, eu sou a única mulher que estou ali no meio da reunião de diretoria em si, né? Hoje a gente já tem outras mulheres que estão participando, que são heads de negócio das outras redes, mas como presidente eu sou a única. Mas assim, dentro da federação, que é o ambiente onde eu mais participo, né, no meio de muitos homens, eu nunca senti diferença. Porque eu acho que quando você está num ambiente em que todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo tem a mesma conexão, as coisas fluem. Então, dentro da FECOFAR, todo mundo me trata de igual para igual. Então, eu nunca senti essa diferença. Eu acho que essa diferença ela é mais visível para quem vê as fotos, que olha e fala, nossa, só você de mulher lá, do que para mim que tô lá. Então, lá dentro é um ambiente de tanto respeito, porque todo mundo tem o mesmo peso, a gente debate assuntos iguais. Então, eu acho que para a mulher performar bem nesse mercado, ela tem que ter constância e ela tem que dominar aquilo que ela fala. Então, acho que esse é o principal legado, é você saber daquilo que você está fazendo, você ter um propósito bem definido, para que você sempre tenha essa constância e defenda aquilo que você acredita. Que aí você não vai nem perceber que você está no meio de um monte de homens ali fazendo a sua liderança. Perfeito, excelente. E antes da gente ir para um outro assunto, que é mais relacionado à sua vida pessoal, eu só quero te fazer uma pergunta que faltou. Os desafios hoje das farmácias com essa quantidade absurda de farmácia que abre. Antigamente, eu até falava assim, nossa, quando liberava um barracão num lugar, ou virava uma sorveteria ou uma igreja. Hoje vira uma farmácia, ainda mais se for um ponto de esquina aqui em Rio Preto. E aí tem lugares que não tinham farmácia, você passa 2 anos atrás, e hoje tem 4, assim, uma em cada esquina,
Como que tem demanda para tudo isso? Como que o pessoal tá conseguindo sobreviver? Deve ser um negócio muito lucrativo, porque senão não tinha tanta farmácia abrindo. Mas como sobreviver com uma concorrência tão agressiva que em cada esquina abre uma farmácia nova o tempo todo? Olha, eu até falo assim, daqui um dia vai abrir uma dentro da outra, né? Porque tem lugares que, gente, abre uma realmente do lado da outra e tem ruas que às vezes tem 3 farmácias parede com parede ali, né? Então é um ramo hoje que está muito assediado, mas esse movimento ele vem muito pela grande rede, né? Então a grande rede hoje não é que seja um negócio muito lucrativo a venda em si de remédios, mas a grande rede ela ganha pelo volume, né? Então vamos falar, nosso principal concorrente hoje seria a Raia Drogasil. Só que ele é é capital aberto, então ela vive do volume que ela gera. Quanto mais ela é vista, mais valor tem as ações dela no mercado. Isso. Então, o volume financeiro que ela faz não é ali, na Entendi. venda em si da farmácia. Tanto é que se você pegar os balanços deles, que é público, É aberto? que é Empresa aberto, de capital aberto. isso, você vê que a lucratividade está diminuindo cada vez mais. Só que eles acabam impulsionando esse mercado. Porque como eles abrem uma em cada esquina, e aí sempre uma grande rede abre, a outra grande rede abre do lado. Acaba que vai esmagando as independentes ou até mesmo as pequenas redes, pequenas e médias redes. Tá? E o nosso trabalho enquanto associação e enquanto federação é fortalecer essas lojas. Por isso que hoje o nosso foco é transformar a loja num hub de saúde. Porque só vender remédio não sustenta um negócio hoje. Então, você tem que trazer acesso à perfumaria, a dermocosméticos, você tem que trazer acesso à informação. Então, hoje a gente tem que trazer, tipo assim, vender além do remédio. Você tem que trazer confiança, capacitar a sua equipe para que você consiga sobreviver. Então, hoje, o maior desafio das farmácias é capacitar os seus colaboradores para ter uma entrega além do produto. Perfeito. E a gente bate muito nisso dentro da consultoria, né? Às vezes a gente chega numa farmácia e fala assim, eu quero comprar, eu não sei, eu vou falar um remédio aqui, um Dorflex. Não... Aí, tá aqui o Dorflex. Cara, qual que é a promoção? Sei lá, uma promoção do dia da fralda, da perfumaria, do chocolate que tá no carro. Um monte de coisa, porque realmente é uma loja. É uma loja que também tem remédio. O remédio é a isca. Mas o que você tem ali que você pode agregar para a pessoa, para fazer um bom atendimento, para dar algo a mais? E o pessoal não olha para isso, né? Porque o farmacêutico mais antigo é o que você falou. Ele tá ali para vender remédio, muitas vezes. E muitos procedimentos que antes podiam fazer dentro da farmácia para ganhar dinheiro, hoje não pode mais, né? Aplicação de injeção, essas coisas não pode mais, ou eu tô falando besteira? Só aplica com receita, né? Só com receita. Até isso que você falou, a gente brinca, a gente fala assim, olha, você, com a nossa equipe, com todos os colaboradores das lojas, vocês não são entregadores de caixinha. Porque se for só para entregar a caixinha, que é igual você falou do Dorflex, qualquer um faz. Você não precisa ter alguém capacitado, você não precisa ter alguém treinado para isso. Então, hoje, a gente tem que aumentar o mix da loja, que é um ponto que a associação ajuda muito o associado, é ele ver qual o mix ideal. Com aquilo que está performando na tua região, hoje a gente tem dados de mercado que mostram, olha, na sua região está vendendo isso, você não tem na sua loja. Então, é uma oportunidade para você colocar. Então, hoje o trabalho é muito você ir além. Por exemplo, você foi comprar um Dorflex. A grande rede, ela não tem essa capacidade de conhecer o cliente dela, coisa que as pequenas farmácias têm. Então, igual você é de José Bonifácio, a gente chama todo mundo pelo nome. Sim. Não é? Então, a gente tem esse conhecimento. Então, você chegou para comprar um Dorflex. Uai, o que foi, Gui? Que você jogou bola? Você tá com dor muscular, dor de cabeça? Então, a hora que você fala o que você tem, automaticamente você já consegue agregar produtos na venda. Olha, você está com dor muscular? Então, por que você não leva também uma pomada de diclofenaco ou um salompas? Ou você consegue entender o que está causando aquela dor no cliente para que ele resolva realmente o problema dele. Então, hoje, a gente trabalha muito para capacitar o balconista para que ele consiga vender além daquilo que o cliente buscou, mas não só pela venda, mas também para resolver o que está causando problema naquele outro, porque é isso que dá valor. Antigamente, eu lembro, quando eu era criança, o farmacêutico, ele era quase que um médico da família. Era. Ele tá com uma dor de garganta. Liga pro farmacêutico, vai lá na farmácia. Ele resolvia tudo ali. Hoje, diminuiu muito, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Mas por conta de leis que foram surgindo, o farmacêutico ele tem menos abertura para isso, mas ele tem outras formas de dentro da farmácia dele ganhar dinheiro, né? Para não depender só de entregar a caixinha de remédio. Tami, tem alguma coisa sobre essa parte das farmácias, da rede, que a gente não entrou, que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Que eu vou mudar totalmente de assunto agora. Não, eu acho que é isso mesmo. O único recado assim que eu acho que eu tenho para dar para as independentes é procure uma rede para participar. Porque as independentes, elas estão morrendo e cada vez mais a gente vai ver notícias de independentes fechando. Então, independente da rede que a pessoa escolher, procure alguém para se conectar, porque sozinho
tá ficando cada vez mais difícil empreender. Perfeito. E, pessoal, uma coisa que quem conhece a Tami sabe, quem não conhece não tem como saber, mas a Tami, ela tem 2 filhos. Qual que é a idade deles, Tami? O Léo tem 6 anos, Leonardo, e o Rafael tem 4 anos. E o Léo, ele tem... Agora a gente vai entrar no assunto que ele tem a condição do autismo, né? Isso. E eu vejo você falando nas suas redes sociais ali sobre o autismo. E eu acho muito importante porque eu já aprendi com seus vídeos sobre usar os termos corretos. E recentemente foi o Dia Mundial Mundial ou Nacional? Mundial do Autismo. Mundial do Autismo. E você tava colocando ali, porque hoje o pessoal fala, antigamente não tinha isso aí. Não é que não tinha, não era diagnosticado. Exato. E aí as crianças cresciam sofrendo. Como que é esse processo? Vamos falar um pouquinho do autismo para conscientizar as pessoas. E antes de entrar no detalhe da condição, como foi para você equilibrar mais esse pratinho? 2 filhos com pouca diferença de idade, um tendo a condição do autismo, tendo empresas próprias e virando presidente de uma rede. Como que equilibra tudo isso? Olha, é muito difícil equilibrar, tá? Sempre alguma coisa fica faltando, não tem como. Não dá para ser perfeito. E não tem como romantizar e falar assim, não, é fácil. Não é. É bem complicado isso. O que eu falo, a gente tem que ter uma rede de apoio muito boa. Então, hoje, graças a Deus, a minha mãe me ajuda muito, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha sogra, meu sogro, o Vitor, meu marido, também ajuda muito, ele fica muito com as crianças. Então, assim, eu acho que tem que ter uma boa rede de apoio para que você consiga equilibrar todos esses pratinhos aí, porque sozinho você derruba todos, não dá para segurar eles, tá? Agora, assim, sobre o Léo e o diagnóstico, eu acho que eu tenho uma cabeça muito prática, até falei isso aqui já, e para mim, eu não foco no problema, eu sempre vou buscar a solução de alguma coisa que acontecer. Então, quando eu recebi o diagnóstico do autismo, a maioria das pessoas falava assim para mim, nossa, como que foi? Foi difícil aceitar, né? Porque tem essa dor da maioria das pessoas. Porque o meu filho, né? Isso, tem muito esse questionamento. Para mim, foi o contrário, tá? Eu vou te falar que para mim foi libertador. Porque, assim, era muito desafiador. Eu lembro, a gente tem uma amizade, né, na parte pessoal, e principalmente com o Vitor, ele falava pra mim assim, falou, cara, a gente não dorme, faz 6 meses que a gente não dorme, e foi indo, e 1 ano, e não vinha o diagnóstico, né, eu lembro dele estar me passando essa situação. Isso, nossa, era muito desafiador, e a gente se culpa, né? Então, você fica assim, onde que eu tô errando? Gente, por que esse menino é assim? O que eu tô fazendo de errado? E aí, a gente vai perdendo a paciência, e eu me vi, assim, num looping, né? Porque você não consegue resolver, você não consegue sair dessa situação. Aí, quando veio o diagnóstico, para mim foi libertador porque me apontou o caminho. Você tá indo pro caminho errado. Você não vai resolver. Então assim, para mim foi muito bom e eu não uso isso de muleta. Então, para mim foi assim, beleza, a causa é o autismo, então o que a gente tem que fazer com isso? Então, imediatamente depois do diagnóstico, o Léo começou a fazer terapia. E foi muito bom, porque, assim, eu levo até para a empresa, até para Multidrogas, os ensinamentos do autismo me ajudaram muito. Porque o Léo, ele era opositor ao extremo. Então, assim, se você falasse não, ele fazia. Então, a gente acabava usando isso a nosso favor. Então, por exemplo, para tomar banho, era um parto. Ele fazia um escândalo para tomar banho. Aí, a gente descobriu que se a gente falasse para ele assim, você não vai tomar banho, ele corria e tomava banho na hora. Entendi. Então, aí, ele não queria comer. Você não vai comer. Ele pegava o garfo e comia olhando pra gente, assim, com aquele olhar de satisfação, porque ele era extremamente desafiador. E a gente usava isso a nosso favor, porque ficava fácil, né? Aí, quando ele começou a fazer terapia, foi a primeira coisa que a terapeuta falou, vocês estão proibidos de usar isso, porque vocês estão transformando ele numa criança que responde a desafios. E no futuro, quando ele for desafiado, ele vai responder. E vocês estão formando errado o caráter deles. E aí é onde um amigo aí desafia, duvido que você tem coragem de pular ali naquele rio, que aí acontecem as coisas por aí. Exatamente. E ela usou exatamente isso pra mim, viu? Ela usou exatamente isso. Então, aí a gente começou a enxergar pelo outro lado. Então, eu até falo que isso me ajudou muito na Multidrogas, porque muitas vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Falar, vou fazer isso aqui porque eu sei que vai dar certo. E não é o caminho correto, né? Então, isso ajudou muito a gente. E a gente teve que começar a pensar em tudo. Então, lá em casa virou proibido falar não. Então, sempre era assim, ó, sem jogar, sem bater, sem correr. Então, eu não podia falar não. E aí, foi um grande desafio para a gente conseguir se adaptar a fazer isso. O Vitor mesmo teve muita dificuldade, né? Ele sempre reclamava com você, porque ele falava assim, cansa. Porque a gente tem que pensar em tudo que a gente vai falar. E a criação dele foi uma criação que, ó, não é não e acabou. A criança tem que respeitar. É muito diferente. É um choque de cultural mesmo, né? Para quem tá passando por isso. É um choque, um choque muito grande. E aí, hoje, por isso que as pessoas falam assim, autismo virou moda. Né? Então, isso é o que mais me irrita nesse universo, é quando alguém fala que o autismo virou moda. Porque não é uma coisa que a pessoa escolhe.
é muito mais fácil você não ter uma criança autista dentro de casa do que você ter uma que é. Como se você quisesse ter para ter uma vaga ali no mercado agora, né? Na Não. frente do mercado. É um baita benefício. Exatamente. E as pessoas aí falam assim, autismo tem um monte de benefício. Gente, benefício para quem? Não tem nenhum benefício. Pode até ter benefício para quem é de muito baixa renda. Até escutei esses dias na terapia do Léo, uma mãe falando para mim, olha, eu não posso trabalhar, porque o filho dela é um grau mais elevado. Ela falou assim, eu fui tentar ganhar uma cesta básica no governo e eu não posso ganhar, porque o meu marido trabalha na usina e ele ganha um salário acima de 2.000. Então, eu não posso ganhar uma cesta básica. Acima de 2.000? Acima de 2.000. Ela falou, então eu não posso ganhar. E qual foi a orientação que deram para ela? Larga dele no papel, porque aí você vai poder ganhar os benefícios. Ela falou, eu não vou largar para ganhar um benefício. Que é o negócio do caminho que você acabou de falar. Exato, é o caminho que o pessoal orienta. Então, assim, é complicado você se adaptar ali, cansa a mente, cansa, assim, no dia a dia, só que você tem que focar na solução. Então, para mim, como foi libertador, a gente trata isso de uma forma leve. O Léo evoluiu muito depois que ele começou a fazer terapia. Então, depois que você acredita e leva para o caminho certo, você aprende a lidar. E hoje, assim, eu aprendi que cada pessoa tem o seu tempo. Então, assim, não adianta a gente querer que as pessoas façam aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer. Então, cada um tem o seu momento de aprendizagem, tem o seu momento de evolução e tem, principalmente, a sua forma de entender, né? E aí não é só no autismo. Quando você entende isso, você entende o teu colaborador que não entende a tua linguagem, você entende por que o teu associado não segue aquilo que você fala e que você tem que olhar para diversas formas de se comunicar e que cada um tem o seu tempo de maturidade. Excelente. E nisso dessa dificuldade de aceitação, eu lembro de ter visto, eu preciso achar o vídeo da pessoa falando para sempre citar o nome dela, que é um pai que a filha dele teve uma doença gravíssima, assim. E aí ele falava que ele demorou muito para aceitar, porque ele falava, por que eu? Por que eu? Até que um dia ele olhou e falou, por que não eu? Por que não eu? Então, assim, o que eu posso trabalhar com isso? Aí foi onde ele começou a aceitar. Por quê? Tem tantas. É que a gente olha para quem não tem nenhuma condição. Mas tem tantas com condições piores, melhores, ou... Então, assim, é muito interessante, porque eu pude ver um pouquinho esse processo de vocês de primeiro aceitar, de encontrar, e a praticidade. Porque o Vitor, ele fala para mim essa frase, cara, o melhor dia da minha vida foi o dia que a gente soube o que o Léo tinha, para poder trabalhar. E também, falando da parte, eu não sei se é técnica, mas, por exemplo, você até falou, ele tem um grau acima do Léo. Eu já vi pessoas falando, não fala grau, fala espectro. Para quem é leigo, como tratar o autismo sem ser ofensivo com a pessoa, com o familiar que tem? É que, assim, recentemente, eles englobaram muitas coisas dentro do autismo, do espectro autista, né? Que é o que eu falo. Mas existe o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o Léo, hoje, ele tem o nível 1, que é o mais leve, que não é o que sofre menos. Muita gente, às vezes, acha que o 1 sofre menos. Às vezes, sofre até mais, porque não é visível. As pessoas olham e falam assim, você não tem nada, entendeu? É birra, é mal educado, né? Então, por isso que eu falo que, às vezes, o grau 1, ele tem ele é um sofrimento invisível. E ele tem uma capacidade de entender que a pessoa tá falando dele ali claramente, né? Não, super. O Léo entende tudo que você falar e mais do que isso. Às vezes, ele não vai te falar agora. Mas daqui 2 meses, ele vai te falar, aquele dia você falou isso. Né? Eles vai absorvendo ali na esponja do cérebro dele. Mas, assim, eu até falo assim, para não ofender, gente, é o espectro autismo. Nunca diga que é moda, porque eu acho que isso é o que mais ofende. E as pessoas usam muito como assim, é muleta. É mais fácil falar que o filho tem autismo do que falar que o filho não soube educar. Então, isso é o que mais ofende hoje um pai e uma mãe de autista. É ouvir esse tipo de coisa. Então, assim, até no meu vídeo que eu fiz no Dia do Mundial do Autista, eu falei assim, se você não sabe, fica quieto. Não passa vergonha. Né? Então, é melhor a gente se calar do que a gente falar aquilo que a gente não sabe. Então, hoje, assim, não é que a criança é mal educada. O cérebro do autista, ele é um labirinto que ele não encontra saída. Então, ele se perde ali no meio da cabecinha dele e ele não consegue sair daquele looping. Então, muitas vezes, ele grita, ele fica agressivo. O Léo tem momentos de agressividade. Então, você tem que aprender a sair, tirar ele desse momento. E se você ficar nervoso e gritar com ele, é pior. Porque é aí que ele fica com o cérebro ainda mais agitado. Então, a gente tem que aprender a lidar com aqueles momentos. E quando você vê uma criança em crise, eu acho que o melhor é se afastar. Porque não adianta você olhar e falar assim, muitas vezes... A minha mãe muito fazia isso. Quer um pirulito? Quer uma bala? Quer que a avó faz isso? A criança vai piorando. Porque aí ele vai gritando mais. Porque não é a birra de uma criança que não tem o autismo. Aquele momento ali, a condição que ele tem tá gritando na cabeça dele. Isso, o cérebro dele tá perdido. Então, não adianta você dar opções, porque ele já tá perdido. Aí você se perdeu mais. Ele se perde mais, Então, a melhor coisa é se afastar. Então, funciona muito bem, assim, que eu aprendi isso nas terapias. Eu chego pra ele e falo assim...
Vem comigo. Aí ele fala que não, ele começa a gritar, chutar. Eu falo, então, a hora que você quiser, eu tô aqui. E eu saio do campo de visão dele. A hora que você sai ou que você tira essa criança daquele ambiente que ela tá, às vezes só você tirar ela da sala e levar pra garagem, acabou o problema. Porque o cérebro dela encontrou outro ambiente. É quase que uma reinicia... você reinicia o celular? Resetou. Entendi. É um reset do cérebro ali. E Tami, é uma coisa que eu vejo muito, né? Às vezes as pessoas que julgam, que apontam, elas não imaginam o tamanho do cansaço mental dos pais que estão ali todos os dias. Recentemente a gente estava num lanchinho com a Aurora, e aí eu acho muito legal que hoje tem formas de você não julgar. Por quê? Tinha uma menininha, ela estava sendo inconveniente. E aí eu ia ficar bravo. A hora que eu vi o cordãozinho dela do autismo, eu passei a ter uma empatia com ela e com a mãe dela. Por quê? Ela precisava. O que eu fiz? Tirei a Aurora da onde ela queria brincar, porque a Aurora brinca em outros lugares. E deixei, ela ficou super à vontade. Daqui a pouco ela interagiu com a Aurora. E ficou tudo bem. Então eu acho que faz parte da gente que às vezes não tem alguém na família, que não tem essa condição de ninguém próximo, buscar um pouquinho de informação. Porque às vezes o cordãozinho no pescoço da criança que ela usa pra identificar, tem boné, tem algumas coisas assim, pin, né? Tem o broche. Algumas coisas assim, já te ajuda a não julgar, porque esse julgamento. E aí você não consegue imaginar, e mesmo eu que tenho vocês ali, do Vitor conversar muito comigo, eu acho que é 10% do cansaço que um pai e uma mãe passa. Pra você no mercado julgar porque a criança dele tá ali no chão gritando. Deixa gritar, não tá te atrapalhando, desvia e vai pro outro corredor, né? Eu acho que é muito nessa linha. De uma maneira geral, eu acho que as pessoas julgam que hoje tem mais casos de autismo, que autismo é moda, que é frescura, porque nós tínhamos uma visão que o autista, eu acho que é o nível 3, é aquele que ele é no mundo totalmente fechado, o autismo não verbal. Esses é o que desde sempre as pessoas sabiam que existiam, né? Isso mesmo. É nessa linha. E hoje esse grau 1, que era birra, era não sei o que, tá sendo muito mais laudado, vamos dizer. Mas pra gente fechar, qual que é o caminho pra um pai, pra uma mãe, que tá olhando um filho ali e fala, será que ele tem alguma coisa? Que médico que ele procura? É um neuro? Como que ele faz? Qual que é o processo pra chegar nesse diagnóstico que foi libertador pra vocês? É um neuro, tá? Então eu falo assim, quanto antes você buscar, melhor. Porque o Léo, a gente foi atrás quando ele fez 2 aninhos. E, assim, a gente só foi atrás porque quando o Rafa nasceu, o Rafa pegou bronquiolite e aí eu internei com o Rafa. E aí o Léo ficou com a minha mãe. E aí minha mãe ficou 7 dias com a minha mãe. E ela falou, Tamires, esse menino não é normal, ele não dorme de noite, ele tem uns ataques e tal. Leva esse menino no neuro. Porque pra mim, como era primeiro filho, era normal. Então, tinha algo que você me falou do cérebro dele não desligar, uma parte do cérebro, né? O cérebro dele é muito agitado. Então, o cérebro dele não desliga, ele fica o tempo todo trabalhando ali. Então, assim, ele mesmo dormindo, ele sentava, ele andava, ele gritava, ele falava. Então, e isso desde pequenininho, desde 1 mês de vida, ele já era assim. Só que a gente, como pai de primeira viagem, não percebia. Então, assim, o que eu digo para os pais aí, se você viu algum sintoma, você desconfia de algo, mesmo que pequeno, vai atrás. Aceita, porque a partir do momento que você aceitar e ir procurar, vai ser libertador não só para você, mas também para o seu filho. Porque quanto mais novo ele começa a fazer terapia, mais fácil dele se adaptar, mais fácil de moldar os comportamentos que ele tem. Então, o caminho é procurar um neuro. Eu sei que, para quem depende do SUS, é um caminho mais difícil. Demorado, né? Demorado. E muitas vezes as consultas são muito rápidas. E a consulta para diagnóstico de autismo, ela é demorada. Porque o médico ele precisa vivenciar para entender se ele tem aqui realmente as características. Só pelo que o pai e a mãe falam, ele não consegue chegar num diagnóstico. Então, é mais difícil de você ter esse diagnóstico completo ali. O Léo, ele demorou para o diagnóstico vir. A médica ela falou assim, Tamires, eu estou confusa. Então, vamos tratar como se fosse durante 1 ano, para depois a gente fechar um laudo. E aí, foi assim que a gente fez. Eu falei para ela, eu prefiro tratar e não ser, do que não tratar e ser. Né? Então, a gente começou cedo. Então, o que eu falo hoje para os pais é isso. Não esconda. Não tenha medo de aceitar. Vão atrás, investiguem, porque vai ser libertador tanto para você quanto para o seu filho. E você aceitando ou não, não vai fazer a condição mudar. Exato. Mas se você aceitar, for atrás, diagnosticar e tratar certinho, o sofrimento seu e da criança vai ser muito menor, né? Da família inteira. Porque desestabiliza um ambiente familiar. Né? Então, da família inteira, é melhor quando você tem um diagnóstico que todo mundo aprende a lidar com aquilo. Muito bom. Tami, eu acho que, assim, a gente foi em algumas searas aqui. E essa do autismo é a que eu mais tenho admiração pela forma que vocês conseguem lidar com isso. E aí a gente estava até conversando, né, do desafio que é, porque o Rafa, que não tem, que vocês foram, ele vê o irmão mais velho fazendo algumas coisas, ele quer fazer igual, então vocês vão passando por alguns desafios ali.
Mas parabéns pela tua trajetória. É um orgulho para mim poder te chamar de amiga e poder ter visto assim toda a sua construção, de você se desafiar, de sair da zona de conforto também, que era para você as farmácias lá em José Bonifácio, que você consiga conquistar cada vez mais e que os associados da rede Multidrogas tenham cada vez mais benefícios sob sua gestão. Obrigada, Gui. Eu que agradeço por estar aqui. E é super recíproco, porque eu também acompanho sua jornada aí desde o dia que você decidiu sair da sua zona de conforto e abrir a Grow Up. E vejo tanto que você está crescendo, tanto que você está evoluindo. E para mim, assim, é um motivo de muita honra poder te chamar de amigo e poder caminhar ao teu lado. E Tami, pra quem quer acompanhar você nas redes sociais, fala sua rede social pra gente deixar, vai aparecer aqui na tela. E também da rede Multidrogas, que eu até vi que lá no evento eu marquei a rede errada, gente. Fala pra gente aqui pra seguir a rede certa, todo mundo aqui. Oh, meu Deus, eu não sabia dessa informação, hein? Não, mas eu marquei uma Multidrogas que era farmácia. Sim. Tem o oficial na frente, né? Eu fui lá, isso. depois eu falei, gente, eu acho que essa não é a rede. Aí eu entrei, eu tava marcando uma farmácia da Multidrogas. Uhum. Olha, a minha rede social é @Tamires Elias Ferreira, Tamires com TH, depois você coloca aqui. E com I, né? Com I, Tamires. Tá aparecendo aqui já. E a da Multidrogas é @Rede Multidrogas Oficial. E também tem das minhas lojas, que eu já vou aproveitar, que é @Multidrogas Belíssima e @Multidrogas Bonifarma, que são as duas farmácias que a gente tem em José Bonifácio. Muito obrigado, sucesso sempre, que Deus abençoe você, sua família. E daqui a um tempo a gente marca um segundo papo, que eu tenho certeza que vão ter novidades aí. Sem dúvidas. Obrigada, viu? Perfeito. Tami, muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, ó, já segue lá o perfil da Tamires, o perfil da rede, das farmácias. Ela posta muito conteúdo legal, tanto sobre a parte da Multidrogas, quanto sobre essa questão do autismo, que de vez em quando a Tami dá uma palhinha ali e vai trazendo. Eu aprendo muito sobre esses assuntos vendo ela. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para ver as notificações. Tem muito conteúdo aqui para trás já e tem muito conteúdo bom por vir. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau!